Olá pessoal, como diziam antigamente na TV Cultura, senta que lá vem história. Essa vai ser cumprida. Hoje nós vamos falar sobre construção e caracterização de carga fantasma. É a parte 1, porque é uma parte mais demonstração e cálculo. Depois eu espero poder apresentar a parte 2, uma parte mais prática, mostrando o resultado disso. Esse assunto está sendo tratado em equipe, pela equipe aqui do RF Old School. O João Roberto, PY2JF, o Cantelli, PY2 Charlie Echo Charlie, o Delson, 2 Delta Mike Echo, e o Hilton, PY2 OYA. Eles estão palpitando o assunto e estão implementando essas cargas para que a gente possa daí testar e conferir, né, as contas. Antes de iniciar, uma ressalva. Eu vou fazer menção aqui a 2 fornecedores nacionais. Esse canal não é monetizado, vocês já perceberam que não tem anúncio. E eu não estou patrocinando esses 2 fornecedores. Eu escolhi os 2 fornecedores porque precisava de informação técnica. São 2 fornecedores nacionais que oferecem um catálogo de produtos muito bem detalhado, com características técnicas bem detalhadas, mais do que suficientes para que a gente possa fazer um bom projeto. Então, 2 motivos. Primeiro, eu valorizo a iniciativa nacional em detrimento de outras. E segundo, a qualidade dos manuais, dos catálogos oferecidos foram mais do que suficientes para a gente trabalhar em cima do projeto dessas cargas fantasmas. Então não é patrocínio, mas vale a pena ressaltar essa qualidade. Tá ok, gente? Então vamos lá. De onde saiu essa proposta? É que no mercado nacional e no mercado internacional está relativamente fácil e não muito caro adquirir essas cargas resistivas, né, que dizem responder a 1 GHz, até 1 GHz, outras até 2 GHz, com potência de 50, 100, 250, 800 watts. Realmente eles não estão mentindo nessa especificação, não. A questão é interpretar adequadamente o que isso quer dizer. Então, essas cargas, uma carga dessa, são todas de 50 ohms ou são de 100 ohms, para você colocar 2 em paralelo e fazer uma carga de 50 ohms. Nosso objetivo sempre é ter uma carga casada com 50 ohms. Então você tem de 50, de 100, eu vi de 12,5, para fazer associações desse tipo, né? E a montagem é muito propícia aí para conectar em cima de um dissipador e fazer uma placa de circuito impresso, se for o caso, com linha de strip line casada, 50 ohms, para garantir a resposta em frequência. Essa resposta em frequência que eles oferecem, de 1 GHz até 2 GHz às vezes, é do terminal dessa carga para dentro. Depende muito de como você faz a montagem externa para garantir a continuidade desse casamento de impedância nessas faixas de frequência. O que acontece normalmente é que não fica tão bom, dependendo da montagem. A gente vai ter uma carga limitada à faixa de HF 30 MHz ou VHF 150, no máximo o HF, por limitações da montagem externa. Bom, nós precisamos de um dissipador. A gente precisa tirar o calor de dentro dessas cargas. Não dá para ficar imaginando que elas por si só vão dissipar toda essa potência. É meio milagroso, né? Então vamos considerar um dissipador. Nós vamos considerar um dissipador desse tipo aqui, aletado, 30 centímetros de comprimento, 2,5 centímetros de altura. Se não me engano são 13 aletas aí que precisava contar, ok? Então, estou falando que é um trabalho em equipe. Esse aqui é a foto do protótipo do Carlos, do Cantelli, da Y2CEC, que ele já está com ela montada. Se não me engano, essa pastilha aqui é de 250 watts, depois a gente vai verificar.
Ele fez essa montagem com o cabo RG213, o conector na lateral e tal. O objetivo dele é a faixa de HF. E depois vamos fazer alguns ensaios para ver como é que fica. Essa é a parte 2, a parte prática, a parte 2. Bom, o João Roberto também está montando uma, só que ainda não tenho foto dela. A dele é para uma pastilha de 800 watts, a do João Roberto. A do Carlos Cantelli é de, acho que é de 250. Muito bem. Alguns fornecedores simplesmente, as especificações dessas pastilhas são muito pobres, né? Então, dependendo do fabricante, você tem um pouquinho mais de informação, outros não tem quase nada. Alguns fabricantes dão a temperatura de operação como qualquer outro dispositivo eletrônico, de menos 50 graus a mais 150 graus. Outros já oferecem uma curva desse tipo. Uma curva que são duas retas, não é bem uma curva, né? Mas é isso aí. O que eles dizem? Você pode trabalhar até 100% da potência especificada, desde que a temperatura não ultrapasse 100 graus centígrados. No momento em que você começar a ultrapassar os 100 graus centígrados, você tem que diminuir a potência sobre a carga. Aonde que é essa temperatura 100 graus centígrados? Aqui na flange, nessa parte metálica da carga resistiva. O primeiro fornecedor que eu estou me referenciando, HS Dissipadores, porque eu encontrei um catálogo deles na internet muito bem elaborado, explicando em detalhes como trabalhar com o dissipador deles, que é alguma coisa assim, não é nada muito problemático, mas a gente não dá muita atenção, né? Então quem trabalha com eletrônica de potência, às vezes você coloca o dissipador que ele tem lá na sucata e vê o que dá, né? Outros tomam mais cuidado. Nós vamos tentar tomar um pouco mais de cuidado. Olhando então o manual, o catálogo deles, antes do catálogo, algumas considerações iniciais importantes. O pessoal pergunta por que o alumínio, porque o alumínio é um excelente dissipador de calor. Não, ele é bem melhor do que o ferro, ele é pelo menos 3 vezes melhor do que o ferro, do ponto de vista de condução de calor. Mas ele é quase que a metade em eficiência do cobre. A questão é que o cobre é muito caro, então se o dinheiro não é problema, vamos fazer dissipadores de cobre, mas não dá para fazer de ferro, que é muito ruim, de cobre é muito caro, então a gente vai usar dissipador de alumínio, como todo mundo usa dissipador de alumínio. Outra coisa interessante para a gente considerar é a forma com que a gente fixa o dispositivo eletrônico, pode ser um transistor, pode ser essa carga resistiva, no dissipador. Ali existe uma interface mecânica e uma interface térmica, ou seja, existe uma resistência térmica. O fato da gente parafusar a flange ali no dissipador não garante 100% da transferência de calor, tem alguma perdazinha ali no meio. O catálogo, ele espera que a gente esteja usando dissipadores desse tipo para colocar transistores, né? Então ele traz algumas informações relativas ao encapsulamento de transistores. Por exemplo, o TO3, que é do nosso famigerado e bom amigo 2N3055 e outros equivalentes, aquele chaveirinho grandão. O TO66, que é o mesmo, só que um pouco menor, tá? E o TO220 é o encapsulamento dos TIPs, TIP 41, TIP 42, aqueles que tem uma aletazinha metálica, né? E ele qualifica essa interface, né, pelo tipo de isolador, quer dizer, sem isolador nenhum, é metal contra metal, uma lâmina de Teflon ou uma lâmina de mica. Normalmente a gente usa mica quando precisa isolar, né? Nós não vamos isolar. Nós vamos conectar diretamente, eletricamente, a flange da carga no dissipador. Então é sem isolador. Com pasta ou sem pasta? Bom, primeiro eu vou considerar um encapsulamento parecido com o 2N3055, porque essas cargas resistivas têm mais ou menos a mesma área metálica. Então vamos trabalhar com o equivalente ao TO3. Ele não é um TO3, mas tem mais ou menos a mesma área.
Com pasta ou sem pasta. Como eu estou querendo tirar a melhor dissipação térmica possível desse conjunto, eu vou imaginar que eu estou trabalhando com pasta térmica, a pasta de silicone. Então, a resistência térmica é de 0,1 graus centígrado por watt nesse caso. Guarda essa informação. Outra informação importante, que é muito normal a gente montar a carga resistiva na face plana do dissipador e colocar ele em cima da mesa. Claro que é o pior jeito, a gente está abafando, não está permitindo que o ar circule adequadamente nas aletas do dissipador. Então, a posição vertical é sempre a mais adequada. E se o dissipador for complexo, é interessante que ele não fique sobre uma superfície, quer dizer, uma das laterais dele não fique sobre a superfície, porque você vai impedir que o ar entre por baixo para sair por cima, né? O ar quente ele sobe, ele faz a convecção por dentro do dissipador. Agora, se tampar a parte de baixo, vai ser difícil do ar entrar, né? Então vai dificultar a convecção. Então ele tem que ficar levantado e em pé. Essa é nessa situação que nós estamos considerando as características técnicas que constam do catálogo. Se você não usar assim, aquelas características técnicas, vão pegar daqui a pouco, não valem. Outra coisa importante é a diferença de temperatura entre o dissipador e o ar do lado de fora. Se essa diferença for muito pequena, a resistência térmica sobe, ou seja, a eficiência do dissipador cai. E aqui então tem um fator de correção da resistência térmica em função dessa diferença. Como eu estou considerando que o ar está a temperatura ambiente de 25 graus e eu estou limitando o dissipador a chegar perto de 100 graus, então a diferença é 75 graus. E com 75 graus é justamente a diferença de temperatura, o ΔT aqui, que o fabricante considera para oferecer as características. Nós vamos começar considerando que a diferença de temperatura entre o ar e o dissipador é 75 graus. Ar a 25, dissipador a 100 graus. Essas são algumas características importantes. Outra, aquelas especificações técnicas que nós vamos pegar daqui a pouco, elas consideram que o dissipador tem um comprimento de 4 polegadas, é um padrão. O dissipador, mas ele pode ser oferecido em qualquer comprimento, qualquer, razoável. Então, existe um gráfico para compensação, um fator de correção da resistência térmica em função do comprimento longitudinal do dissipador. Se ele tiver as 4 polegadas, os 101,6 milímetros, isso corresponde a um fator de correção nenhum, igual a 1, né? Nós vamos trabalhar com um dissipador de 30 centímetros, 300 milímetros. Então eu vou multiplicar a resistência térmica por 0,6, porque eu vou ter mais dissipador e, portanto, ele é mais eficiente para trocar calor com o meio ambiente. Agora, também vocês podem ver que essa curva não melhora muito. Se eu sair de 30 centímetros para meio metro, ele vai melhorar de 0,6 para 0,5. Ou seja, não adianta colocar um dissipador infinito também, né? Não adianta isso. Até por isso que eles trabalham com dissipador de 4 polegadas, de 10 centímetros mais ou menos, porque é o ponto de inflexão dessa curva, ou seja, para menos do que 10 centímetros ele fica muito pior rapidamente, e para mais do que 10 centímetros ele não melhora muito. Então 10 centímetros seria algo razoável. Como eu sei que os dissipadores que foram comprados para essas montagens têm 30 centímetros, nós vamos trabalhar com 30 centímetros. Outro fator importante, 2 fatores aqui, é quando você circula ar forçado, põe um ventilador em cima dele, a resistência térmica melhora muito, né? Ela fica muito mais eficiente. Ele tem um aumento percentual dessa diferença. E outra questão aqui é a altitude. Se nós estivermos lá no nível do mar a 0 metros, o ar é mais denso, né? Tem uma pressão atmosférica maior, o ar é mais denso e a troca de calor é mais eficiente. Conforme você vai subindo a altitude,
o ar fica mais rarefeito e a troca de calor é menos eficiente. Nós estamos aqui da ordem de 500 metros, 500, 600, 700 metros, essa diferença dá entre 5% e no máximo 10%. Eu vou desconsiderar a altitude porque ela é pequena e porque eu não sei onde você está também. Eu estou a 700 metros de altitude, 690. Então não vou considerar isso aqui, isso fica para erro do projeto. Está aqui o nosso dissipador escolhido, é o HS10425L. Por que eu peguei esse dissipador? Porque ele bate com as medições, com as medidas dos dissipadores que foram comprados pelo Cantelli e pelo João Roberto para fazer as suas montagens. E pelo Hilton também. Acho que ele também comprou esse. Então depois eles vão experimentar e tal, vão dar as suas opiniões sobre os resultados. Esse dissipador tem 2,14 graus centígrados de resistência térmica para cada watt, para cada comprimento de 4 polegadas. Para um comprimento de 4 polegadas. Não é para cada 4 polegadas, para um comprimento de 4 polegadas. Esse valor aqui é importante depois, 2,6 kg por metro de comprimento. Ok? Ok, vamos lá. Ele também traz essas curvas que nós não vamos usar. Essa aqui porque está trabalhando com uma escala de potência que é bem menor do que aquela que nos interessa, até 40 watts. E a resistência térmica com ventilação, isso aqui vai nos interessar num segundo momento. Então, velocidade do ar e uma redução da resistência térmica. Até que a resistência térmica vai cair lá dos 2, qualquer coisa, 2,14 lá em cima. Conforme a gente ventila, cai bastante, olha, cai bastante, tá bom? Se colocar o ventilador em cima. Bom, fazendo as contas, de um lado do dissipador a gente tem o ar a 25 graus centígrados, do outro lado a gente tem a pastilha da resistência de carga, e vamos ver como é que a gente faz essas contas. Primeiro, a resistência térmica do dissipador para o ar é 2,14 graus centígrados por watt para 4 polegadas. Ela tem que ser corrigida depois. Entre a flange do resistor de carga e a superfície do dissipador, eu tenho uma resistência térmica que é aquela que nós tínhamos escolhido, equivalente do encapsulamento TO3, sem um isolador, sem mica nem teflon e usando pasta térmica, ou seja, 0,1 grau centígrado por watt. Então está aqui, essa é a resistência térmica entre as duas superfícies metálicas. Aqui nós não vamos mexer, eu não vou corrigir, porque eu vou considerar uma diferença de temperatura de 25 graus para os 100 graus no dissipador, aqui nessa interface, de 75 graus, então eu não preciso fazer correção nenhuma. E fator de correção por causa do comprimento, em função do comprimento dele, que vai ser 30 centímetros, é 0,6. Então está considerado aqui a resistência entre o dissipador e o ar a 25 graus centígrados não é mais 2,14, mais 60% de 2,14, que dá 1,284 graus centígrados para cada watt. Somando os dois, são duas resistências térmicas, a gente soma como se fosse associação em série de resistores. 1,284 com 0,1, 1,384 graus centígrados por watt. O que eu faço com isso? Eu vou aplicar os watts e vou ver quanto de grau centígrado que esse dissipador vai esquentar. Para isso a gente usa o Excel, né? Então vamos lá, vamos usar o Excel. Aqui o que eu usei no Excel: a potência 0 watts, 10 watts até 100 watts para fazer uma primeira simulação. A temperatura no dissipador é 25 graus mais a resistência térmica do dissipador vezes a potência. Como a potência está em 0, ficou a temperatura ambiente. Quer dizer, se eu não aplico potência, o dissipador está e se mantém na temperatura ambiente. Muito bem, aplicando 10 watts, ele começa a esquentar um pouco. 37,8 graus sobe a temperatura do dissipador e a flange do resistor fica um pouquinho mais quente, 1 grau mais quente, por causa da resistência térmica entre a superfície do dissipador e a superfície da flange.
E assim, conforme a potência vai aumentando, até 100 watts, a temperatura no dissipador vai subindo, a temperatura no dispositivo vai subindo, chegando aqui a 153,4 graus, e no dispositivo a 163,4 graus, 10 graus a mais. Tá? Se vocês lembrarem, a resistência térmica entre a flange do resistor e a flange é 0,1 grau por watt. Se é 0,1, multiplica por 100, dá 10 graus. É justamente o que acontece aqui. Ela fica 10 graus acima da temperatura do dissipador. Só que aqui eu não fiz a correção necessária, porque eu não tenho o tempo todo a diferença de temperatura com o ar do dissipador, com o ar de 25 graus centígrados. Então eu preciso fazer essa correção. Aqui está a diferença de temperatura entre 25 graus do ar e a temperatura do dissipador. É só fazer essa conta. Aqui é 37,8 menos 25, 12,8. Tá? Quando eu chegar em 75 graus de diferença, nessa interface aqui, um pouquinho abaixo de 77, aí não tem que corrigir mais nada, aí fica 100%. Para baixo disso eu aplico aquela curva de correção. E faço novamente as contas, agora com o fator de correção. E daí eu tenho outras temperaturas, um pouquinho mais quentes, né? No começo, depois elas ficam iguais. No dissipador e em cima do resistor. Melhor ver isso numa curva, né? Então até chegar aqui perto de 75 graus, eu tenho um aquecimento maior do que o proporcional anterior, o linear, que eu chamei vermelho. Então a curva real é essa azul, vem até aqui, depois ela fica igual à vermelha. E o meu interesse é saber qual a potência para que a temperatura na flange do resistor não passe de 100 graus. Está aqui, ó, temperatura em cima do resistor 99 graus, 50 watts. Então, eu posso estar usando aqui uma pastilha de 50, de 100, de 250, de 800 watts especificado pelo fabricante, mas eu não posso deixar ela passar de 100 graus. E com esse dissipador, isso vai acontecer a 50 watts. Em 50 watts, ela vai atingir essa temperatura de 100 graus e vai manter. Por que ela vai manter? Porque ela vai ficar trocando calor com o ar externo, vai ficar bombando o calor para fora e a temperatura vai se estabilizar em 100 graus. Ou seja, com 50 watts eu posso trabalhar continuamente em cima de uma carga desse tipo com esse dissipador, com esse tamanho de dissipador, com esse desenho de dissipador. Ok? Nessa situação, aplicando 50 watts, o sistema vai estabilizar o dissipador a 94 graus e a flange do resistor de carga a 99 graus centígrados, está no limite da especificação de temperatura que o fabricante passou. Ah, mas eu pus aqui uma pastilha de 800 watts, mas ele disse também que não pode passar de 100 graus. Ok, é que você não pode deixar potência contínua de 800 watts, você tem que fazer uma conta de tempo de exposição a 800 watts, que é o que nós vamos fazer agora. Então, como resultado parcial, é esperado que aplicarmos 50 watts em onda contínua nessa carga fantasma, depois de algum tempo ela vai se estabilizar em 100 graus. Essa situação independe de qual dispositivo está sendo utilizado na carga, porque depende apenas das características do dissipador e da temperatura ambiente. Ficam as seguintes perguntas. Em quanto tempo essa situação de equilíbrio vai ser atingida? Por que essas cargas resistivas são então especificadas para 50 watts, para 250, para 800, eu não posso usar mais do que 50? Não é que você não pode usar mais do que 50. Vamos fazer a conta direitinho agora. Vamos falar sobre transferência de calor. Ao aplicarmos uma potência elétrica, que é dada em watts, né, durante um certo tempo T, sobre um dispositivo resistivo, a energia elétrica que você está entregando a esse dispositivo, a energia E, é a potência vezes o tempo. Ela é transformada em energia térmica. Chuveiro 7.500 watts. Você ligou, se for medir lá a tensão e corrente na resistência chuveiro,
vamos supor 7.500 watts. 7.500 watts vezes o tempo do seu banho é a quantidade de energia que você entregou para a água do seu banho. A energia que você paga para a companhia de energia elétrica é dada em watts hora. Quilowatts hora é potência vezes tempo. Então nós temos que considerar essa questão: energia, potência vezes tempo. A energia térmica irá elevar a temperatura de um dispositivo, por exemplo, o nosso resistor, proporcionalmente à quantidade de calor transferida para esse dispositivo. Quantidade de calor é dada em calorias. Tá? Se a gente for lá para o que a gente deve ter aprendido no colegial, não prestou atenção, esqueceu, existe uma formulinha que diz que Q igual a MC delta T. O QS, a quantidade de calor, é dado em calorias, é proporcional ou é igual à massa do material em gramas, o calor específico desse material é uma característica do material, e a variação de temperatura que você conseguiu com essa quantidade de calor. Eu entrego uma certa quantidade de calorias num material que tem um calor específico C e que tem uma massa de tantas gramas, a temperatura dele vai aumentar de delta T. Bom, vamos guardar essa informação aqui e vamos para o nosso caso. Qual é o peso linear do nosso dissipador? Ele tem 2,6 kg para cada metro, mas eu não estou usando um metro, eu estou usando 30 centímetros. Então a massa desses 30 centímetros vai ser 2.600 gramas por metro, vezes 0,3 metros, 780 gramas. Esse dissipador então tem uma massa de 780 gramas. O calor específico do alumínio, se você procurar num livro de termodinâmica, de física, ou mesmo perguntar para o Google, é de 0,2 calorias para cada grama para cada grau centígrado. E a variação de temperatura que nós estamos falando é justamente essa. O dissipador está a temperatura ambiente 25 graus centígrados, eu aplico a potência em cima dele, no caso 50 watts, e eu quero saber quanto tempo ele vai levar para chegar em 100 watts, em 100 graus. De 25 para 100 graus, 75 graus é a diferença, é o delta T. É só colocar os números na equação: 780 gramas, 0,2 calorias, 75 graus, vai dar 11.700 calorias que eu vou entregar para ele chegar nessa temperatura. Uma caloria, pergunta para o Google de novo, vai ser igual a 4,184 joules, que é uma unidade de energia. E 11.000, se uma vale isso, 11.700 calorias valem 48.953 joules. Está ficando complicado, né? Vai ficar simples. Também perguntando para o Google, você vai descobrir que 1 joule é 1 watt vezes segundo. Se eu tiver uma potência de 1 watt aplicada durante 1 segundo, eu transferi 1 joule de energia. Portanto, 48.953 joules correspondem a 48.953 watts aplicados em 1 segundo. Ok, mas eu não tenho tudo isso de watts, eu tenho só 50 watts que eu estou aplicando na carga. Se eu dividir então 48.953 por 50 watts, eu vou chegar a 979 segundos. Dividido por 60, isso dá 16 minutos. Então, se todas as contas estiverem corretas, ao aplicarmos 50 watts sobre uma carga resistiva bem fixada nesse dissipador que nós estamos aplicando hoje, em 16 minutos a temperatura deve atingir 100 graus e manter. Em resumo, né, quais são as conclusões prévias? Alguns fornecedores eles oferecem aquela informação de temperatura versus potência e 100 graus, mas enfim, nós precisamos manter os 100 graus, não dá para fugir dos 100 graus. Outros dão só essa faixa. Tomando como base, de forma conservadora, que a gente tem que manter os 100 graus, nós podemos dizer que a especificação de potência que vem escrita na carga resistiva corresponde a uma potência de pico. É a potência máxima instantânea que eu posso aplicar sobre ela. Então a de 250 watts eu não posso colocar mais do que 250 watts. A de 800 eu posso colocar até 800 watts. Instantaneamente. Por quanto tempo?
Ok, temos que fazer conta, depende do dissipador e depende da temperatura ambiente. Ou seja, eu tenho que obter um negócio que a gente chama de fator de ocupação. O americano chama isso de duty cycle, ciclo de trabalho, ciclo de serviço. Quanto tempo, qual é a porcentagem do tempo que eu posso ficar com a potência aplicada e o resto do tempo eu tenho que ficar com ele esfriando para depois poder aplicar novamente. Ou seja, uma potência pulsada. Essa tabelinha mostra um resumo. Se eu for aplicar 50 watts, em 16 minutos ele vai atingir a temperatura e vai ficar continuamente. Eu não preciso desligar, eu posso manter um fator de ocupação de 100%. Posso manter 50 watts em cima dela, a temperatura deve ficar em 100 graus e está tudo certo. Se eu quiser usar a carga de 250, aquela que vem escrito 250-50, eu posso aplicar 250 watts por 3 minutos. Depois de 3 minutos eu tenho que desligar por 13 minutos para dar tempo dela esfriar. E daí eu aplico novamente. Mantendo esse fator de ocupação de 20%, que é essa relação aqui, eu consigo manter a temperatura da carga em média em torno de 100 graus, ou seja, dentro da especificação. Se eu quiser aplicar 800 watts, eu preciso ter aquela carga 800-50, porque ela vai suportar instantaneamente os 800 watts, mas eu só posso, nesse dissipador, utilizar 800 watts durante 1 minuto. E daí eu tenho que deixar ela esfriando por 15 minutos. O fator de ocupação nesse período é de 6,25%. Ok? Então, tem gente que reclama: comprei a carga de 250 watts, coloquei 100 e ela queimou. Pois é, você não tirou o calor de lá de dentro, precisa tirar o calor de lá de dentro, senão ela vai queimar mesmo, ela derrete por dentro, é muito calor interno. Como que eu posso aumentar a potência ou esse tempo? Vamos trabalhar um pouquinho em cima disso para as mesmas cargas, tá? 50, 250 e 800 watts. Mas vamos mexer o que? No dissipador, na forma de trocar calor. Aumentando a área do dissipador, ou seja, reduzindo a resistência térmica do dissipador, ou adicionando ventilação forçada. Isso ajuda bastante. Procurei alguns dissipadores com maior área ou menor resistência térmica. Lembrando, aquele primeiro que nós estamos usando é de 2,14 graus centígrados por watt para uma peça de 4 polegadas. Esse já tem uma resistência térmica bem menor, muito legal, 0,57. Ele tem mais do que o dobro da largura aqui e 3 vezes a altura de aleta. Lá era 2,5 cm, aqui é 7 cm. Não, aqui é 2 vezes, não dá 2 vezes, 41 milímetros. Antes era 25, aqui está com 41 milímetros, mas aqui é mais do que o dobro da largura. Outro que eu encontrei é esse daqui, olha, também 0,52 graus centígrados. Esse aqui também é o dobro da largura. Aqui sim é 3 vezes a altura e além disso, veja, essas aletas são ranhuradas. Isso aqui aumenta a área de superfície. Então também ele pesa 21 quilos para cada metro de comprimento. 21 quilos por 1 metro de comprimento. É alumínio, para não ter discussão. 0,52, tá? Também muito bom. Mas eu achei esse aqui mais legal por causa do perfil dele, tá? Ele não é tão bom quanto os outros do ponto de vista de resistência térmica, 0,56, 7, 0,52, é 0,66, mas não é muito diferente. Mas ele tem um perfil quase que quadrado, tá vendo? Ele disse: poxa, esse perfil aqui é legal para eu fixar um ventilador aqui na lateral dele. Dá para fixar 2? Dá, não sei se tem ganho nisso, mas achei interessante o perfil, uma resistência térmica bem baixa e o fato de eu poder colocar um ventilador aqui do lado, tá? Então eu vou fazer um exercício com esse dissipador. Depois vocês podem trabalhar com o dissipador que vocês acharem melhor, com ou sem ventilador e tal, vocês podem brincar com isso.
Fui procurar ventilador. Está aqui o segundo fabricante nacional de que eu estou trazendo aqui, não para fazer propaganda, nem porque estou sendo patrocinado, mas porque eles têm um manual, um catálogo de produto muito legal. Eu fiz aqui uma extração de ventiladores de 15 centímetros de lado, né, 150 milímetros de lado, que dá para fixar mais ou menos aqui, né, mais ou menos a mesma largura do dissipador. E eles têm lá então 3 modelos para 24 volts de corrente contínua e um modelo para 110 220. Não estou interessado muito nisso aqui, depois você vai poder folhear o catálogo deles e escolher melhor o que você quiser, tá? O que me interessa aqui é isso aqui, fluxo de ar. As curvas que nós temos aqui do dissipador fala da redução da resistência térmica dele em função da velocidade do ar em metro por segundo. E o ventilador ele me dá aqui uma especificação de fluxo de ar em CFM. O que é o CFM? É o Cubic Feet per Minute. Isso. Cubic Feet per Minute. É pé cúbico por minuto. Isso é só para tornar a nossa vida mais simples, né? Então, eu vi que esses ventiladores são da ordem de 174 a 272 pés cúbicos por minuto de fluxo de ar. Aqui 150, 190, mais ou menos dentro dessa faixa. Então eu fiz cálculos para saber quanto que isso dá em metro por segundo, fazendo umas contas aqui grosseiras, né? Porque para eu poder entrar naquele gráfico do fabricante do dissipador. De novo vamos usar o Excel, tá? Aí entrei lá no Excel, disse quanto que vale um pé. Um pé vale 304,8 milímetros. O diâmetro desse ventilador aqui é 150 milímetros. Isso corresponde a 0,49 pés de diâmetro. Se eu calcular a área, então, desse círculo, né, do ventilador aqui, vai dar 0,19 pés quadrados. Eu sei que o fluxo, no primeiro instante, o menor fluxo é 174 pés cúbicos por minuto. Então o fluxo linear, vamos chamar assim, né, a velocidade linear, não é o fluxo linear, aqui é a velocidade. Seria eu pegar aqui o volume, né, esses pés cúbicos para cada minuto, e dividir pela área do ventilador. Isso vai dar 914,76 pés por minuto. Transformando isso em milímetros, porque aqui a gente está com milímetro, um pé dado em milímetro, fiz a conta usando o Excel, dá tudo isso aqui de milímetro por minuto, divide por 1000 para chegar em metro, dá 278,82 metros por minuto, e finalmente, transformando minuto em segundo, eu cheguei a 4,65 metros por segundo. Então essa planilhinha aqui foi para transformar essa unidade aqui, se eu fiz corretamente, aceito críticas, de 174 pés cúbicos por minuto para uma velocidade do ar de 4,65 metros por segundo. Vamos supor que isso esteja correto. Se eu pegar um ventilador mais turbinado, que é esse outro aqui de cima, que ele consome 4 vezes mais corrente, mas ele também dá um airflow aqui bem maior, a gente vai chegar a 7 metros por segundo. Não vou entrar tanto no mérito assim. Eu vou considerar isso daqui, de novo, conservadoramente, 4 metros por segundo. Por quê? Eu não sei se esse fluxo de ar está considerando, tem que considerar que o ventilador não tem nada na frente dele, não tem nenhum impedimento. E eu vou colocar um dissipador na frente dele, atrapalhando esse fluxo de ar. Então eu vou usar uma velocidade de ar um pouco mais conservadora, porque ele vai estar tendo que passar por dentro das paredes do dissipador, né? Então vamos usar 4 metros por segundo, porque eu sei que esse ventilador aí dá mais do que isso, dá entre 4,65, o outro dá 7,28, entre 4 e 7.
Vamos trabalhar com 4. Se eu trabalhar com 4 para esse dissipador, o 125137, que é o que nós estamos usando, ele vai cair lá de 0,66 sem velocidade do ar, ele está lá no 0,66 lá em cima. Ele vai cair então para 4 metros por segundo para 0,18. Olha, a resistência térmica caiu muito, 0,18 para colocando esse ventilador aí. Então vamos fazer conta com isso, tá? Eu fiz essa conta de novo, colocando a potência, calculando a resistência térmica, usando 60% de 0,18. Por que 60%? Porque eu vou usar 30 centímetros e não 4 polegadas, lembra? A especificação é para 4 polegadas, 101 milímetros, 10 centímetros. Eu estou usando o mesmo tamanho de dissipador do outro dissipador, 30 centímetros. Então tem que multiplicar 0,18 por 0,6, melhora ainda muito mais a resistência térmica. Então fiz as mesmas contas que eu fiz anteriormente, não vou entediá-los com isso, e a gente chega à conclusão, depois de fazer a compensação pela diferença de temperatura, né, que não vai ser 75 graus, a diferença de temperatura vai ficar aqui em torno de 30 graus, mais ou menos no máximo, para a temperatura na flange do resistor chegar a 100 graus, chegou a 101 aqui, ó, 330 watts. Olhando o gráfico vermelho é sem a compensação por diferença de temperatura, e o azul é com a compensação por diferença de temperatura. Limitando ele em 100 graus, então eu cheguei aqui a 330 watts. Posso trabalhar continuamente com ele em 330 watts. Com esse dissipador, 30 centímetros, um ventilador. E se puser 2, eu acho que ajuda, mas ele não vai dar uma velocidade de ar muito maior, ele vai garantir uma uniformidade do ar. Enquanto um está soprando o ar para dentro, o outro está puxando o ar para fora. Vai melhorar? 2 ventiladores? Vai melhorar, eu tenho certeza que vai, mas é feeling, né? Não é por conta. E nesse caso o dissipador vai ficar em torno de 68 graus e a resistência térmica entre o alumínio aqui do dissipador e a flange do resistor vai dar mais 33 graus a mais aqui de temperatura. Vai chegar a 101 graus lá na flange do resistor. Aqui é essencial, né? As duas superfícies metálicas muito bem polidas, muito bem retificadas, uma pasta térmica colocada com muito cuidado e parafusos apertados adequadamente, porque vocês notem que a diferença térmica aqui nessa interface é crítica, Aqui a gente ganha ou perde temperatura, tá? Bom, de novo, né, aquela conta da transferência de calor, que agora eu vou fazer com 18 kg por metro desse alumínio, 30 centímetros, 5,4 kg. Isso aqui não mudou, isso aqui não mudou. Faz a conta, não é mais 11.700 calorias, mas é 81.000 calorias, porque agora eu estou com 330 watts. Faz as contas aqui por watts, 330 watts, vai dar 17 minutos. Um pouquinho mais, né? Antes era 900 e algumas coisas segundos, agora é 1027 segundos, 17 minutos. E fazendo então o nosso resumão, usando esse dissipador com ventilador, dissipador de 30 centímetros, ventilador com mais do que 4 metros por segundo de fluxo de ar, de velocidade de ar, eu posso colocar 330 watts em potência contínua nele, 100% de fator de ocupação, 5 vezes mais potência, 1650 watts, durante 3 minutos. Tem que parar uns 13, 14 minutos para ele esfriar. Posso pôr até 5 kW aqui em cima, durante 1 minuto. E tem que parar mais uns 16, 17 minutos para ele esfriar. Do cycle, fator de ocupação de 6%. Uau! Foi uma longa jornada. Agradeço a atenção de quem conseguiu chegar aqui até o fim.
A parte 2, assim que os testes forem feitos com visor térmico, vamos ver a tempo de aquecimento, potência que eu posso colocar em cima, a temperatura que chega, coisa desse tipo. Nós vamos fazer mais um vídeo em colaboração aí com a turma do RF Old School, ok? Um abraço e até a parte 2.